todas as partes desses Brasis de um Brasil tão grande. Gente tão diferente, mas de essência tão igual. Gente que se sente perto por ter um só Senhor Jesus Cristo no coração. Gente que chora junto, mas que se alegra e canta no final. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de mãos dadas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de mãos dadas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Eita igreja abençoada, esta igreja de Jesus. Pode ser um churrasco, um chimarrão, carne de sol no baião, macaxeira ou quinhão, tainha, dourado e tudo de feijão. Não importa a distância, nos unimos na mesa e partilhamos o mesmo pão. Somos igreja amada, família unida em uma só missão. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de mãos dadas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de mãos dadas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Eita igreja amada, igreja abençoada. Aleluia. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, bem-vindos e bem-vindas à live sobre os 110 anos de organização da primeira IPI de Natal e também sobre o reverendo Manuel Machado e o seu imenso desafio na obra de evangelização do Brasil setentrional. A IPI, a primeira IPI de Natal do Rio Grande do Norte, foi organizada no dia 20 de abril de 1911. Ela acaba de completar, portanto, 110 anos de existência. É um marco do presbiterianismo independente no Nordeste brasileiro. A IPI-B tinha sido organizada no dia 31 de julho de 1903, em São Paulo. Menos de 8 anos depois, já estava presente em regiões distantes de seu núcleo original, São Paulo. Nesse imenso Brasil setentrional, grandes figuras se destacaram, pelas quais somos gratos a Deus. E devido a seu esforço e consagração, a IPI do Brasil está presente e atuante tanto na região norte como na região nordeste de nosso país. Dentre as figuras que se destacaram, uma delas se agigantou nos primeiros anos de atuação da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Trata-se do reverendo Manuel Machado. Ele foi o primeiro a ser chamado de Leão do Norte por sua bravura, dedicação e resiliência. A live de hoje, promovida pela Comissão de História e Museu da IPI do Brasil, em parceria com o Ministério de Comunicação, procurará abordar os principais lances dessa saga de fé e compromisso com a causa do Evangelho, patrimônio histórico do protestantismo brasileiro. Participarão da live o reverendo professor Gerson Correia Lacerda, que é pastor da primeira IPI de Osasco e secretário-geral da IPI do Brasil. Também o reverendo doutor Heber Ferreira Silveira Filho, que é ministro ordenado da IPI do Brasil há 42 anos e doutor pela Universidade, doutor em História pela Universidade Estadual Paulista
pastor, atual pastor da primeira IPI de Santo André e relator da Comissão de História e Museu da IPI do Brasil. Temos hoje a honra de contar com a presença do presbítero professor Francisco Leandro Pinheiro. É mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e doutorando em História pela mesma instituição. Ele é professor de História no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. É presbítero em atividade desde 2008, da primeira IPI de Natal. Casado com Raquel e pai da Fabiana. E também temos a presença ilustre do reverendo Dr. Leonildo Silveira Campos, que é pastor jubilado da IPI do Brasil. Na parte técnica, nós contamos sempre com a colaboração do nosso querido irmão, reverendo Gildécio Eugênio Barbosa, nosso pastor Gil. Ele é pastor da IPI de Morretes do Paraná. Para quem não me conhece, eu sou o reverendo João Luiz, presidente da Assembleia Geral da IPI do Brasil e pastor há 38 anos desta amada igreja. Estamos tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais da história da IPI do Brasil. Todos aqueles que já estão chegando para participar da live terão a oportunidade de, se quiserem, ao final, poderem fazer as suas perguntas aos nossos preletores. Nós vamos iniciar ouvindo o reverendo Gerson Correia de Lacerda, que vai falar sobre a obra presbiteriana independente no setentrião brasileiro e o Presbitério do Norte em seus primórdios. Reverendo Gerson, seja bem-vindo. Muito obrigado, reverendo João. É um prazer estar com os irmãos e as irmãs em mais esta live da Comissão de História e Museu da nossa igreja. E nesta live de hoje eu vou procurar responder tão somente uma pergunta: como explicar a expansão da Igreja Presbiteriana Independente no Nordeste e no Norte do Brasil nos seus 10 primeiros anos? Eu vou explicar a pergunta. A Igreja Presbiteriana Independente, de 1903 a 1912, ela passou por uma expansão, por um crescimento fantástico. E espalhou-se pelo Brasil setentrional, que correspondia, então, ao que hoje nós designamos como região norte e região nordeste. Mas o núcleo inicial da nossa igreja foi de 7 pastores e 15 presbíteros que organizaram o Presbitério Independente no dia 1º de agosto de 1903. E todo este núcleo exercia o seu ministério, sem nenhuma exceção, no estado de São Paulo. Entretanto, de 1903 a 1912, a Igreja Presbiteriana Independente já estava presente no Maranhão, Sergipe, Alagoas, Pará, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte e Pernambuco. E isso é que permitiu a organização do Presbitério do Norte, no ano de 1908. E foi isso também que permitiu a organização do Sínodo Presbiteriano Independente, também em 1908, com 3 presbitérios, Sul, Oeste e Norte. Na verdade, o Presbitério do Norte, criado pelo Sínodo em 1908, só foi instalado oficialmente em 30 de janeiro de 1909, na cidade de Fortaleza, no Ceará. E o primeiro moderador do Presbitério do Norte foi o reverendo Vicente Tembudo Lessa, pastor da IPI de São Luís do Maranhão. E o Presbitério do Norte, na sua organização, tinha somente 3 pastores: o reverendo Tembudo Lessa, o reverendo Manuel Machado e o reverendo Alfredo Ferreira, com 6 igrejas: São Luís do Maranhão, Pão de Açúcar e Aracaju, em Sergipe, Belém do Pará, Fortaleza, no Ceará, e Canavieiras, na Bahia. E quando a gente recorda essa expansão, nós sentimos até uma certa nostalgia e até desenvolvemos um complexo de inferioridade. E a gente pergunta, mas por que então
nós não conseguimos manter o mesmo ritmo de crescimento dos nossos primeiros anos. E a pergunta é essa: como explicar a grande expansão da nossa igreja no Nordeste e no Norte nos seus 10 primeiros anos? E para responder, nós vamos apontar 3 fatores que ajudam a explicar essa expansão. Quando a gente recorda a história da implantação do presbiterianismo no Brasil, nós sempre destacamos as figuras dos reverendos Ashbel Green Simonton e Alexander Baltimore Blackford. Ambos foram enviados pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Mas Simonton e Blackford atuaram no Rio e em São Paulo. No Nordeste, a figura que mais se destacou foi a do reverendo John Rockwell Smith. Ele chegou ao Recife em 1873. E 30 anos depois, em 1903, ele já havia estado nos estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas. E graças ao presbitério de John Rockwell Smith, foi organizado o Presbitério do Norte, que integrou a organização do Sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil em 1888. E é importante lembrar que um pouco depois, em 1893, o reverendo Eduardo Carlos Pereira, Bento Ferraz e o presbítero Joaquim Alves Correia organizaram o jornal O Estandarte. Naquele tempo, o Estandarte não era o órgão oficial da Igreja Presbiteriana, era um jornal que pertencia aos seus fundadores. Mas o Estandarte colhia assinaturas e era distribuído em todas as igrejas presbiterianas. E no ano de 1898, o médico e presbítero Nicolau Soares do Couto Escher começou a publicar uma série de artigos em O Estandarte, defendendo a ideia de que a profissão de fé evangélica não era compatível com a maçonaria. Ele publicou 12 artigos e todas as igrejas presbiterianas independentes que recebiam o Estandarte tomaram conhecimento desses artigos e apoiaram essa ideia em diversos lugares, inclusive no Norte e no Nordeste. E dessa maneira, quando ocorreu a divisão do presbiterianismo, no 31 de julho de 1903, várias igrejas e grupos dentro das igrejas presbiterianas passaram a apoiar o presbitério independente, lá na região setentrional. Foi assim, por exemplo, em São Luís do Maranhão, onde um grupo organizou a primeira igreja presbiteriana independente da região no dia 24 de setembro de 1903. O Estandarte publicou matéria sobre isso, afirmando que eram as primícias do norte da Igreja Presbiteriana Independente. E a mesma coisa aconteceu em outros locais. Por isso, esse foi o primeiro fator que explica a expansão setentrional da nossa igreja. Foi uma semeadura feita pelo jornal O Estandarte. E essa semeadura teve um papel fundamental na divulgação da incompatibilidade da maçonaria com a fé evangélica. E o Estandarte foi o responsável pela adesão ao presbiterianismo independente. O Estandarte foi o grande divulgador da IPI nas igrejas setentrionais da IPB. E a adesão de igrejas e membros da IPB à IPI foi um fruto colhido graças à semeadura realizada previamente por o Estandarte. Esse foi o primeiro fator. O segundo fator
que explica o crescimento da IPI na região setentrional tem a ver com a atuação do que nós chamamos de missionários independentes, que foram enviados para a região setentrional. O primeiro grande missionário foi o reverendo Vicente Temudo Lessa. Ele foi um dos fundadores da IPI do Brasil e era pernambucano. E no ano de 1904, ele foi uma espécie de embaixador presbiteriano independente, visitando durante meses as igrejas presbiterianas daquela região. E no dia 10 de abril de 1904, ele organizou a IPI de Aracaju, com 14 membros, dos quais um foi recebido por profissão de fé e batismo, e os outros 13 vieram da IPB. No dia 7 de maio de 1904, o reverendo Temudo Lessa organizou a IPI de Pão de Açúcar, no Sergipe, com 26 membros. Todos eles vieram da IPB e aderiram à IPI por terem recebido a semeadura de um estandarte da propaganda antimaçônica. Uma observação interessante é que a Igreja de Pão de Açúcar, segundo uma edição de 8 de setembro de 1904 de O Estandarte, a IPI de Pão de Açúcar foi a igreja que teve a maior arrecadação do Brasil, ultrapassando as igrejas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Impressionante. O segundo missionário presbiteriano independente enviado para visitar o Brasil setentrional foi o reverendo João Maurício Higgins, em 1905. E em 19 de julho de 1905, ele organizou a IPI de Belém do Pará. Terceiro missionário enviado ao Brasil setentrional foi o reverendo Bento Ferraz, em 1906, e ele foi o responsável pela organização da IPI de Fortaleza. E a respeito disso há uma história muito interessante. Bento Ferraz começou a fazer palestras entre os presbiterianos da cidade de Fortaleza, divulgando a IPI. E para rebatê-lo, a IPB escalou o reverendo Alfredo Ferreira, que acompanhou as palestras do Bento Ferraz. Quando o reverendo Bento Ferraz dirigiu o culto de organização da IPI de Fortaleza, após receber 26 membros oriundos da IPB, ele perguntou, na hora do culto, se alguém mais queria filiar-se à IPI. E, surpreendentemente, o reverendo Alfredo Ferreira levantou a mão e aderiu à nossa igreja e assumiu o pastorado da nova igreja organizada. Depois do reverendo Lessa, João Maurício, José Maurício e Bento Ferraz, em 1907, o reverendo Francisco Lotufo foi para a Bahia e organizou a IPI de Canavieiras. E nessa organização estava presente o reverendo Manuel Machado, que era pastor na ocasião da IPI de Fortaleza. Só que essa é outra história. Para concluir, eu destaquei que foram 3 os fatores que explicam basicamente o crescimento da IPI na região setentrional. Em primeiro lugar, a semeadura feita por O Estandarte, na rejeição à maçonaria. Em segundo lugar, a colheita por missionários presbiterianos independentes que visitaram as igrejas presbiterianas e atraíram membros para a nossa igreja. Mas o terceiro fator, sem dúvida, foi a manutenção dessa lavoura. E essa manutenção foi obra heróica, na qual se destacou principalmente o reverendo Manuel Machado. Mas esse terceiro fator, a manutenção da lavoura, é assunto para o meu colega, o reverendo Heber Ferreira Silveira Lima. Muito obrigado, irmãos e irmãs, pela atenção. Nós que agradecemos, reverendo Gerson, pela sua participação,
Sempre no final tem uma parte aí para vocês apresentarem aí as razões finais, os comentários finais. Estamos recebendo muitas pessoas, irmãos e irmãs, né? Só mencionar rapidamente, o reverendo Anisaura, que é a nossa secretária nacional de diaconia, o reverendo Kleber Nobre Queiroz, que está conosco, o presbítero Marcos Salles Messias, ou Marcos Messias Salles. Ele já está aqui corrigindo o reverendo Gerson, dizendo que Pão de Açúcar fica em Alagoas, viu, reverendo Gerson? E o outro irmão aqui diz que fica do lado do Rio São Francisco, mas do lado alagoano. Também estamos recebendo aqui o reverendo André Lima, que é o atual pastor da primeira IPI de Natal. Temos uma querida irmã lá da IPI de Agudos, a nossa irmã Dilma Santana. Eu tive o prazer de conhecê-la quando fui seminarista naquela igreja. A reverenda Mara Bonfim, nossa administradora geral e recentemente eleita presidente da Pendão Real, né? Hoje foi eleita, inclusive. E a nossa irmã, a reverenda Jaqueline Paes, que é a nossa ministra de missão e pastor da IPI Ebenezer, em Limeira. Vamos continuar passando agora a palavra de imediato para o reverendo Heber Ferreira Silveira Lima. Ele vai falar exatamente sobre o reverendo Manuel Machado, como disse o reverendo Gerson, o primeiro leão do norte da Igreja Presbiteriana Independente. Reverendo Heber, seja bem-vindo. Muito obrigado, reverendo João Luiz. É um privilégio para mim estar aqui com os irmãos e as irmãs para falar da extraordinária figura do reverendo Manuel Machado. Reverendo Manuel Francisco do Nascimento Machado, um dos mais importantes nomes e uma referência indispensável da história da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E eu queria fazer aqui uma observação inicial. Muita gente, quando pensa em história da IPI do Brasil, pensa apenas em 1903, e nós temos que mudar isto. A história da IPI do Brasil é uma história de quase 120 anos. E em 120 anos, muita gente trabalhou, muita gente se dedicou, muitas igrejas foram organizadas, muitas coisas aconteceram na nossa história. Então, a nossa tentativa aqui é resgatar aspectos, momentos, pessoas, situações desta longa história que é a história da IPI. E por isso estamos nos dedicando a falar hoje da primeira IPI do Natal e da figura do reverendo Manuel Machado. Tudo muito rápido, mas pelo menos para a gente ter uma ideia e ir resgatando esta história e valorizando cada capítulo desta história. O reverendo Manuel Machado nasceu na Paraíba, em Lagoa de Dentro, que ainda hoje é uma pequena cidade, mas no tempo em que Manuel Machado nasceu, em 24 de dezembro de 1869, ainda era um lugarejo com pouquíssimas casas. Em algum lugar eu li que em 1880 havia apenas 12 casas nessa localidade. Não é? Era uma localidade, assim, um lugarejo, um espaço rural, com pequeno, né, número de pessoas que ali habitavam nesse lugar, nesta cidade, que hoje tem aproximadamente 8 mil habitantes. Né? E ali ele nasceu e se criou. E nós temos que pensar que isso acontece no Brasil imperial ainda. E quando Manuel Machado vai para João Pessoa, na tentativa de, digamos assim, assumir a sua vida, criar, né, raízes num lugar que lhe fosse mais adequado até para conseguir uma profissão, isto se dá já no ambiente republicano, na década de 90, no fim do século XIX, e ali ele conhece, não é, dentre outras coisas, o Evangelho. É muito importante que a gente valorize aqui a importância ou as figuras de pessoas que participaram da conversão do reverendo Manuel Machado, dentre eles o reverendo Belmiro César, naquela época só havia igreja presbiteriana, não tinha IPI ainda, e em 1892 o nosso
personagem se converte pela pregação do reverendo Belmiro César aos 23 anos. Depois ele foi discipulado pelo reverendo George Renderlight, que era missionário norte-americano, e foi Renderlight que percebeu que ele tinha vocação ministerial e, portanto, naquele tempo se treinavam as pessoas sem contar com os seminários, né? E o primeiro seminário surgiu lá no Rio de Janeiro, que era muito difícil as pessoas migrarem, por exemplo, do Nordeste para ir estudar no Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu foi que se estabeleceu uma espécie de curso no qual o pastor, no caso o missionário, dava as aulas bíblicas e teológicas, e o jovem Manuel Machado, então, foi ordenado em 22 de junho de 1900, no último ano do século XIX, integrando-se ao corpo pastoral do Sínodo do Brasil da Igreja Presbiteriana. Ele foi pastor em Fortaleza, em João Pessoa, em Aracaju, e o que acontece é que no ano de 1906, ouvindo as conferências já mencionadas aqui pelo reverendo Gerson, do reverendo Bento Ferraz, o pastor Manuel Machado entendeu que deveria aderir à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E, então, em 1907, ele assume o pastorado da recém-organizada IPI em Fortaleza. É muito importante lembrar, e o reverendo Gerson já tocou nesse assunto, que aquele começo da Igreja Presbiteriana Independente foi muito difícil, havia poucos recursos, poucos obreiros, portanto, neste início de trabalho no Norte e Nordeste da Igreja Presbiteriana Independente, havia poucos pastores. O Presbitério do Norte foi organizado, como já foi dito, em 1909, e ali havia apenas 3 ministros, dentre eles o reverendo Manuel Machado. E em 1909 eram 7 igrejas organizadas, levando em conta todo o setentrião brasileiro, 7 igrejas da IPI do Brasil. Nós temos que lembrar que essa questão da distância e do tamanho dessa região é fundamental para a gente entender o papel do reverendo Manuel Machado, não é? Porque houve momento em que estas igrejas se espalhavam, não é, por toda uma região que, se a gente fosse medir, por exemplo, de Belém até Salvador, não é, daria quase 2.000 quilômetros de distância em linha reta. Mas vamos pensar em quilômetros quadrados, não é? Então, nós tínhamos aí 2.806.000 quilômetros quadrados, quase 30% do território brasileiro, para que aqueles pastores o cobrissem, né, cobrissem toda essa extensão de território, cuidando das igrejas, que ainda não eram muitas, mas eles tinham o desafio também da evangelização e de abrir novos pontos de pregação, enfim, de fazer o seu trabalho. Agora, imaginem isto em 1910, 11, 12, as dificuldades da distância. Nós bem sabemos que, com o advento de ciclos econômicos como o do café, já no final do século XIX, o eixo econômico e dos interesses do poder tinham se deslocado para o que hoje a gente chama de sudeste do Brasil. Portanto, o nordeste brasileiro foi sendo deixado de lado pelo poder, pelas autoridades, pelos projetos nacionais, digamos assim, e havia uma dificuldade cada vez maior de se enfrentar a situação eclesiástica no chamado norte, não é? Fato é que essa situação foi se tornando um pouco mais complicada, porque daqueles 3 pastores, o reverendo Temudo Lessa voltou para São Paulo em 1912, depois ainda, ao lado do reverendo Alfredo Ferreira e do reverendo Manuel Machado, começou a atuar o reverendo Alfredo Alípio do Vale, mas em 1918, tanto Alfredo Ferreira quanto Alfredo Alípio do Vale foram para o sul. Então, o reverendo Manuel Machado ficou sozinho nesse campo e, com todas essas igrejas, com todas essas congregações, nessa altura do campeonato já eram 9 igrejas existentes, além das congregações,
E aí, então, a gente fica com a pergunta, né? O que fazer? Como que a igreja devia proceder? Bom, em termos conciliares, não havia outra alternativa. Foi dissolvido o presbitério do norte, né? Porque só tinha um pastor. Mas havia muita gente que dizia o seguinte: bom, não dá mais para continuar. Vamos, portanto, fazer com que essas igrejas sejam entregues ao trabalho dos missionários, né? Dos missionários norte-americanos. E aí o Manuel Machado entra de peito aberto, né, nesse cenário pouco com pouco incentivo, né, um cenário difícil, e diz assim: não, a IPI não vai desaparecer, eu vou assumir a responsabilidade desse trabalho. E em 3, 4, 5 anos, o reverendo Manuel Machado enfrentou todo esse imenso campo sozinho. Todas essas igrejas foram jurisdicionadas ao chamado Presbitério de Leste, né, que é o presbitério sul do Brasil, portanto, né? E o reverendo Manuel Machado se encarregou de pastorear todo esse imenso campo, ele sozinho, tomando a responsabilidade de servir ao Evangelho, servir a IPI do Brasil nestes 4 ou 5 anos de desafio, que era o desafio que ele tinha de resolver pastoralmente a situação. E ele o fez. Por isso o nome de Leão do Norte, porque ele teve que enfrentar todas aquelas dificuldades que já eram imensas, fazendo tudo isto sozinho, empreendendo viagens quase que inacreditáveis, não é? Para vocês terem uma ideia, na primeira incursão que ele fez ao seu campo, não é? Saindo de Natal, onde ele residia, ele ficou 6 meses fora de casa. 6 meses. E ele tinha uma família grande, muitos filhos. Hoje em dia, nós não faríamos isso de forma alguma, nem aconselhamos que um pastor assuma um campo desse tamanho e fique 6 meses fora de casa. Mas naquele tempo, por força dessa responsabilidade, o reverendo Manuel Machado aceitou o desafio. E era um desafio que não tinha qualquer contrapartida, digamos assim. O salário era baixo, as necessidades eram imensas. Ele não tinha a menor ideia de como ia encontrar a sua família no final desse desafio. Fora o fato de que fazer estas viagens exigia coragem, não é? Exigia uma disposição férrea, uma resiliência, um entusiasmo extraordinário em enfrentar essas situações. Bom, como não tinha pastor, o que aconteceu é que, por sugestão do próprio Manuel Machado, ele passou a treinar alguns obreiros leigos que o ajudavam na sua ausência para cuidar destas igrejas. E o sínodo aceitou a ideia e o sínodo passou a remunerar, mas essa remuneração também era muito baixa, de sorte que o reverendo Manuel Machado, apesar de todo o seu heroísmo, não encontrou uma contrapartida material em todo o seu ministério, especialmente nessa fase, e ele passou por muitas dificuldades, a sua família também, mas isto não o demoveu da sua missão, não o fez desistir do grande desafio que ele tinha. E a IPI permaneceu ali, permaneceu firme, permaneceu existente por força do pastorado incrível, inacreditável, desenvolvido pelo reverendo Manuel Machado. É importante lembrar, e nós estamos fazendo essa ligação entre Natal e Manuel Machado, porque em 1911 foi organizada a Igreja do Natal e Manuel Machado foi designado pelo presbitério como pastor. Então, ele foi o primeiro pastor da IPI do Natal. E, a partir do Natal, ele saía por muitos anos para atender diferentes igrejas. Infelizmente, o nosso tempo é curto e eu tenho que concluir. Haveria muitas coisas a dizer sobre a figura imensa de Manuel Machado. Mas é importante lembrar que ele se jubilou e, apesar de jubilado, continuou a servir a região, foi pastor uma segunda vez nos anos 40 da IPI do Natal, não é? Construiu um ministério
inolvidável, e veio a falecer no ano de 1954, mais precisamente no dia 17 de agosto de 54, somando, portanto, 54 anos de ministério. Nesse tempo todo, a igreja o via com muita admiração, mas, infelizmente, a igreja não pôde fazer nada além de admirá-lo. E isso é muito triste, porque nós, não, como igreja, não conseguimos dar ao reverendo Manuel Machado uma situação de maior dignidade ministerial, familiar, que ele mereceu por todos os esforços que ele empreendeu. Quero lembrar que, no seu falecimento, o estandarte de 15 de setembro de 54 abriu a primeira página com o seguinte título: Um Homem, um Símbolo. E, dentre outras coisas, se dizia dele: dizemos símbolo porque nas horas mais difíceis da consolidação do nosso trabalho em todo o norte do país, aí pelas alturas do ano de 1918, foi ele que se transformou num verdadeiro campeão, impedindo que o trabalho, eventualmente, viesse a ser entregue aos missionários. E eu quero ler um texto, e com isso eu concluo, escrito no estandarte que saiu em 31 de março de 1955, na página 6, que tinha como título O Insigne Pastor Manuel Machado, e foi escrito por Levi Moreira. Eu vou recortar textos. Um porto de convergência do qual não se podia prescindir. A sua roupa humílima nestes últimos anos, a maleta insuportável de 20 quilos que transportava sem ajuda de ninguém, a estrepitosa risada com que ele saudava os amigos ou criticava-se a si próprio, tudo findou, e agora já não o podemos ver a orientar, a sugerir, a apontar falhas e buscar meios de corrigi-las. Agora ele está no túmulo de que tantas vezes falou nos seus sermões escatológicos, alertando a igreja sobre a segunda vinda de Cristo. Mas o que ele fez, a obra grandiosa com que ele enriqueceu o presbitério do Norte, os candidatos ao ministério que recrutou dentre os mocinhos fogosos e intrépidos para o trabalho, os templos que edificou com o entusiasmo contagiante de sua mocidade vibrátil, permanecem com a evidência do acendrado amor que nutria pelas almas, porque jamais recuou um só passo, mesmo enfrentando perigos e perseguições. Que o seu exemplo, nestes tempos tão faltos de homens de sua estirpe, possa constituir um forte incentivo para a educação de nossa gente, especialmente de nossa mocidade. E eu concluo mesmo dizendo o seguinte, e respondendo uma outra pergunta: qual a importância do reverendo Manuel Machado? Ele simplesmente não permitiu que a IPI desaparecesse do norte e do nordeste brasileiro. Ele foi o esteio da igreja que fez com que a IPI não desaparecesse nessa vastíssima reunião. E se a IPI hoje está no norte e nordeste, deve muito ao reverendo Manuel Machado. Deus honre a sua memória. Muito obrigado, reverendo Weber, pela sua participação, por essa aula de história sobre a vida do reverendo Manuel Machado. De fato, é emocionante essa trajetória. O reverendo Alberto Soares está dizendo aqui que o nome correto era conhecido como Manuel Machado, o reverendo Manuel Machado, mas ele se chamava Francisco Manuel do Nascimento Machado, só para constar. Também estão conosco o reverendo Marco Antônio Barbosa, participando aqui da nossa live, o reverendo Áureo Rodrigues Oliveira, que é o ex-presidente da Assembleia Geral, é o meu antecessor, está também nos honrando aqui com a sua presença, está inclusive fazendo várias inserções, interagindo aí no chat, com informações importantes sobre a vida do reverendo Manuel Machado. Enfim, é o momento que a IPI tem para trazer a história, né, para o tempo presente, como nós estamos dizendo, essa história do passado que fecunda esse presente e nos aponta para um futuro, para aceitarmos os desafios. Vamos seguindo aqui com o nosso tempo, agora sobre a primeira igreja presidentemente do Natal e seus 110 anos de organização.
vai falar o professor Francisco Leandro Pinheiro, presbítero Francisco Leandro Pinheiro. Seja bem-vindo, professor. Boa noite, pastor João Luiz, muito obrigado. Gente, boa noite para vocês. Quero começar agradecendo ao pastor Kleber, que indicou meu nome para essa conversa, e ao reverendo Heber, que me convidou, que entrou em contato comigo. Esse é um tempo especial e eu, particularmente, estou muito emocionado por poder dividir esse espaço com pastores que são referência para a nossa igreja, né? Que honra! Estou me sentindo realmente muito honrado, irmãos. E honrado também poder falar da minha igreja. É muito especial quando a gente tem a oportunidade de falar da história da nossa igreja, né? Da igreja local e de como ela se conecta com a igreja nacional. Nós somos uma federação de igrejas e eu pretendo demonstrar como essa conexão se faz já desde o seu nascimento, né? Quero começar citando um texto de Atos 20 e 29, que diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Foi nesse texto que o reverendo Manuel Machado pregou no dia 21 de abril de 1911, data em que se deu o culto de ordenação dos presbíteros da Igreja Presbiteriana Independente do Natal. E esse é um texto marcante, eu assim o considero, nesse contexto de carência enorme de obreiros, que os pastores já mencionaram, né, tanto o pastor Gerson quanto o pastor Heber, em que era importante conferir aos presbíteros e aos irmãos da igreja esse senso de responsabilidade para com a comunidade, esse senso de responsabilidade em relação ao rebanho. Então, o sermão que o reverendo Manuel Machado prega aos presbíteros ordenados naquela ocasião era justamente este: cuidem de vocês e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. É um reconhecimento importante de que o ministério dos presbíteros era, de fato, um ministério pastoral, de auxílio no cuidado do rebanho. Isso era absolutamente necessário naquele momento, como eu entendo que é necessário ainda hoje. Sempre que as pessoas me perguntam, quem não pertence à comunidade presbiteriana me pergunta o que é um presbítero, eu digo é um auxiliar do pastor. E é assim que eu entendo o ministério do presbítero, e era assim que o reverendo Manuel Machado entendia. Essa igreja, cujos presbíteros foram ordenados no dia 21 de abril, havia sido organizada no dia anterior, dia 20 de abril de 1911. Foram 4 dias de celebração. No dia 20 de abril, o culto de inauguração, de organização da igreja. No dia 21 de abril, a ordenação dos presbíteros. No dia 22 de abril, um sábado, a ordenação dos diáconos. E no dia 23 de abril, domingo, a celebração da Ceia do Senhor. E recepção de alguns membros. O presbiterianismo já havia chegado no estado do Rio Grande, ainda na época de província, Rio Grande do Norte, no século XIX. E depois de 1903, quando aconteceu a divisão da qual surgiu a Igreja Presbiteriana Independente, nós temos pouca movimentação aqui em Natal em relação ao movimento independente. Mas há registros do próprio reverendo Manuel Machado em ata, de que em 1905 houve uma movimentação em Natal na direção do movimento independente, mas essa movimentação foi rapidamente abafada. Em 1909, assume um novo pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil, em Natal, igreja que fica onde hoje é a Rua Junqueira Aires, ali perto da prefeitura, para quem conhece a cidade do Natal. E em 1909, quando esse novo pastor chega, o reverendo Benjamin Marinho, ele encontra uma situação do ponto de vista espiritual muito complicada.
especialmente, vejam que interessante, por causa dos laços, esse é o testemunho que o reverendo Manuel Machado dá em ata, os laços de maçonaria que sobrepujavam os laços da doutrina, os princípios da fé cristã. Então, nós tínhamos uma situação muito delicada na igreja, de presbíteros disciplinados e outros companheiros de conselho que não respeitavam a disciplina imposta aos seus companheiros de maçonaria. A igreja, insatisfeita com essa situação, e os irmãos, em 1910, começam a se organizar, a ter acesso a esse conteúdo antimaçônico, e até que, em janeiro de 1911, eles escrevem ao estandarte, a redação do estandarte, um documento endereçado à Comissão Nacional de Missões da IPI do Brasil, solicitando o envio de um evangelista para organizar a nova igreja. Esse grupo de irmãos que estavam ali se reunindo agora fora da igreja presbiteriana, na expectativa da chegada de um novo pastor para organizar a nova denominação aqui em Natal. E o estandarte, a Comissão Nacional de Missões, responde enviando a nós, de Natal, o reverendo Manuel Machado, que no dia 20 de abril de 1911 assume jurisdição sobre esse grupo de irmãos que estavam se reunindo nas casas, mas que naquele momento já celebram no local onde será o templo futuramente, um terreno que logo depois eles compram, os irmãos se juntam para comprar o terreno, logo depois de organizada a igreja, e a igreja vai caminhando. Eu quero ler com os irmãos alguns trechos da nossa primeira ata, a ata de fundação da nossa igreja, apenas para ilustrar essa conversa que nós estamos tendo, né? Então diz assim, o texto secretariado por um secretário ad hoc na época, José Saturnino da Silva, que foi ordenado presbítero depois, mas que é completamente supervisionado pelo reverendo Manuel Machado. Aos 20 de abril de 1911, nesta cidade do Natal, estado do Rio Grande do Norte, a rua Coronel Pedro Soares, que hoje é a rua João Pessoa. Às 7h da noite, o reverendo Manuel Machado, em virtude dos poderes de evangelista, deu princípio com oração aos trabalhos de organização da Igreja Presbiteriana com Y, independente do Natal, servindo de secretário ad hoc o senhor José Saturnino da Silva para esse convidado. E aí vem mencionando os irmãos que são arrolados como membros, e eu gostaria de destacar esses que não vieram por adesão, né? Essa organização se dá nessa tendência inicial de crescimento da igreja na região setentrional, no Brasil setentrional, de adesão, né? Não são missionários que são enviados ao norte para pregar e organizar as igrejas. A maior parte das igrejas desses primeiros anos são igrejas que aderem, vindas da Igreja Presbiteriana do Brasil, aderem ao movimento independente, e só depois é que começa um trabalho sistemático de evangelização, organização de pontos de pregação, enfim. E a ata registra ainda 9 pessoas que foram recebidas por profissão de fé e batismo. Isso é sinal de que, antes mesmo da chegada do reverendo Manuel Machado, esse grupo de irmãos que vem da Igreja Presbiteriana já está aí trabalhando na evangelização, recebendo novas pessoas, capacitando, instruindo na fé, de maneira que, quando o reverendo Manuel Machado chega para assumir jurisdição sobre esses irmãos, há um grupo deles que não são membros de igreja, que foram recém-evangelizados, né? A igreja está, portanto, atuante, trabalhando, mesmo antes de se organizar oficialmente como igreja presbiteriana independente, mas o seu coração já é do corpo de Cristo, né? De irmãos que estão ativos na evangelização e no ensino. São 54 irmãos, sendo 45 por adesão e 9 por profissão de fé. E 28 crianças. Irmãos, que igreja bonita que nasce agora, nesse abril de 1911, né?
Já muita gente chegando e partilhando do Evangelho. Nós temos pouco tempo para a gente desenvolver essa conversa, mas quero registrar os primeiros presbíteros: José Saturnino da Silva, Lupicínio Ramos e João Café. Naquela noite de 20 de abril, eles foram eleitos presbíteros por voto secreto. E os diáconos, José Militão dos Santos, José Bezerra Cavalcante. José Militão dos Santos vai, inclusive, para Recife depois, né? José Bezerra Cavalcante e Antônio Borges de Paiva, que foram eleitos por aclamação. No ano seguinte, José Saturnino da Silva, presbítero, já entrega o seu cargo de presbítero. 2 anos depois, os outros presbíteros também. E o reverendo Manuel Machado pastoreia uma igreja entre 1915 e 1922 sem presbíteros, sem conselho. Chama atenção para isso, para reforçar o heroísmo que os pastores já mencionaram antes de mim, do nosso reverendo Manuel Machado. Que desafio enorme. Uma igreja incipiente que, apesar desse entusiasmo original, passa a enfrentar os desafios que seguem a sua organização, porque nós gostamos de celebrar os começos, e é importante fazer isso. Mas como é difícil o trabalho de continuidade, de manutenção, de institucionalização, de consolidação de um trabalho. Esse foi um trabalho que se consolidou a despeito desses grandes desafios. Hoje nós estamos, nesse mês, comemorando mais um aniversário da IPI Brasil, 109 anos. Então, da IPI do Natal, desculpem. Então, nós podemos dizer agora, depois de 100 anos, de mais de 100 anos, olhando retrospectivamente, que esse foi um trabalho cujos frutos permaneceram. Glória a Deus por isso, irmãos. Que lindo. Só em 1922, mais 2 presbíteros foram eleitos e ordenados para auxiliar o pastor no pastoreio da igreja. Mas nesse tempo, entre 1915 e 1922, eu não tenho dúvida. O pastor Manuel Machado precisou contar com a atuação heróica dos nossos membros leigos. O presbítero Rodrigo registrou aí que nós precisamos lembrar dos nomes dessas pessoas. E passando as páginas das atas, eu vejo constantemente o nome do diácono José Borges de Paiva, tio do presbítero Benjamin, recentemente falecido, tio-avô do atual presbítero Ulisses, nosso coronel, presbítero em atividade, cujos filhos permanecem ainda na igreja. Vejam, primeiro diácono ordenado na primeira igreja presbiteriana independente do Natal, tem os seus descendentes hoje todos na igreja. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Ver Dayan, Jéssica, Samela, que são filhos do presbítero Ulisses, atuantes hoje na igreja, são herdeiros, descendentes do primeiro diácono, cujo nome aparece constantemente nas páginas das atas da nossa igreja, ajudando nas congregações, nos pontos de pregação, na escola dominical. Foram estas pessoas que auxiliaram o reverendo Manuel Machado. Sem essas pessoas, ele não teria conseguido. É preciso ele ter esse desprendimento de se dirigir aos presbíteros ordenados em 21 de abril de 1911 e dizer: cuidem de vocês e de todo o rebanho. Vocês são pastores comigo. Esse desprendimento para dizer a cada membro: vocês são pastores comigo. Cuidem do rebanho que o Senhor colocou nas suas mãos. Muito obrigado, irmãos. Nós que agradecemos. Nós agradecemos o professor, presbítero Francisco Leandro, por essa aula sobre a IPI, que eu vejo que falam IPI do Natal. Eu estava falando IPI de Natal, eu até gostaria depois que alguém me explicasse por que é IPI do Natal. Vamos seguindo, o nosso tempo está avançando.
O reverendo Leonildo, professor reverendo Leonildo, vai falar sobre os artigos do reverendo Manuel Machado, Invasão Pentecostista, e a primeira análise da IPI-B referente ao pentecostalismo. Reverendo Leonildo, seja bem-vindo. Muito obrigado, reverendo Furtado, obrigado a todos que estão nos acompanhando nesta live. Se fosse dar um título para esta breve apresentação, eu colocaria Manuel Machado, o Leão do Norte, incomodado pelos pentecostais. Começo relembrando que tivemos na história da literatura brasileira 2 escritores de origem presbiteriana independente que fizeram parte da Academia Brasileira de Letras e produziram livros que refletem as dificuldades que a IPI do Brasil enfrentou no nosso país. Ambos são considerados livros com uma presença muito forte de dados autobiográficos de seus autores. E vou mostrar por que isso está relacionado com o reverendo Manuel Machado. O primeiro deles é o livro O Feijão e o Sonho, de Orígenes Lessa, filho do reverendo Vicente Temudo Lessa. Nesse livro, o personagem principal, um poeta, com a cabeça imersa no mundo da poesia, não conseguia trabalhar para sustentar a família. No determinado dia, a sua mulher lhe interpelou: fulano, está na hora de escolher entre o feijão na mesa para os meninos e os seus sonhos poéticos. Segundo o reverendo Roberto Temudo Lessa, essa foi a situação vivida pelo seu avô durante o seu pastorado em São Luís do Maranhão, no final da primeira década do século XX. Enviado como missionário da IPI para consolidar o desenvolvimento de nossa denominação na região hoje chamada de Norte, Nordeste, naquela época só do Norte, sobrava entusiasmo do pastor Vicente pela pregação do Evangelho, mas os parcos recursos enviados pelo Sul atrasavam e às vezes faltava comida na mesa da família. Lá faleceu a primeira esposa do reverendo Vicente, longe da família paulistana e sujeita às adversidades daquela situação. E um dos meninos cresce até que um dia, longe da igreja, ele escreve O Feijão e o Sonho. Na realidade, tanto o reverendo Temudo Lessa como o Manuel Machado enfrentaram esta dificuldade. O amor, a paixão pela missão, pela pregação, por um lado, e as dificuldades familiares, até de arrumar comida para os filhos, enfrentaram. Há um outro segundo livro que eu gostaria de relembrar, é um livro que expressa o cenário de uma São Luís do Maranhão, exatamente no ano da epidemia da gripe espanhola. Foi o livro Os Degraus do Paraíso, escrito por Josué Montelo, dedicado ao seu pai, diácono da IPI de São Luís, exatamente naquele ano de 1918, em que o reverendo Manuel Machado passava por lá, era pastor de lá. E nesse livro, Os Degraus do Paraíso, o personagem principal do livro é um dedicado e rigoroso pastor da igreja, identificado posteriormente como o inspirador de Josué Montelo a escrever no seu livro o perfil, desenhar o perfil do reverendo Tobias. O reverendo Tobias é um sisudo pastor, sempre de terno preto, com uma Bíblia debaixo do braço e uma bengala nas mãos que usava para se apoiar e, às vezes, segundo alguns críticos, dar uma lambada na mão de alguma criança que na aula de catecismo não soubesse responder às suas perguntas. O menino Josué teria sido um desses golpeados e não deixou, posteriormente, de acertar as contas com o reverendo Tobias no seu romance. Ele faz uma caricatura do Tobias
dando a entender que seria o reverendo Manuel Machado. Essa caricatura desenhada pelo autor, no entanto, nos mostra um pastor imbuído de um enorme amor pelo Evangelho, na forma como ele interpretava o Evangelho, de um profundo desprezo por qualquer forma de deturpação da fé correta, que seria o presbiterianismo. Assim se opunha Manuel Machado ao catolicismo e uma nova seita que apareceu por aquelas bandas. Assim ele escreve no Estandarte, de 12 de março de 1919, no primeiro dos 23 artigos que ele escreveu sobre os pentecostistas, que seriam os pentecostais de hoje, né? Na grafia da época, ele escrevia há já alguns anos que surgiu no Pará uma nova seita cuja ação tem feito sentir naquele estado, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Recife, em Maceió. O reverendo Machado se queixava da falta de manifestação favorável ou contrária dos demais evangélicos quanto a essa nova ameaça. Um mês antes da 9ª reunião do Presbitério Norte, antes de ser dissolvido, ele inseriu no relatório: a Igreja de Belém do Pará tem estado debaixo de uma atmosfera pouco lisonjeira. A seita pentecostista tem invadido a nossa agremiação paraense, desviando alguns membros. O pentecostalismo chegou no Brasil entre 1910 e 1911. 1910, aqui em São Paulo e Santo Antônio da Platina, no Paraná, trazido por um ex-presbítero da Igreja Presbiteriana Italiana de Chicago, Franciscon. Era um italiano. E as comunidades pentecostais, por ele iniciadas, eram formadas mais por imigrantes italianos do que por brasileiros, tanto que se pregava, se cantava e se orava sempre em italiano. O nome adotado por essas comunidades posteriormente foi Congregação Cristã no Brasil. Mas a propagação nos 20 primeiros anos se dava mais entre os imigrantes italianos. Já o pentecostalismo que surge em Belém, entre os batistas, ele foi desde o início carregado de uma visão evangelizadora, especificamente dos brasileiros. Então, eles começaram a atrair membros de igrejas presbiterianas independentes e alguns outros evangélicos que existiam naquela região para formar o seu primeiro grupo matricial, vamos assim dizer, né? Que depois deu origem à Igreja Assembleia de Deus. A pregação desses pastores e o fervor dos convertidos foram combatidos de uma maneira muito forte pelo reverendo Manuel Machado. Os primeiros convertidos se entregavam a reuniões de oração em que o reverendo Manuel Machado assim se referia a eles no Estandarte. Aqui eu leio rapidamente alguns extratos tirados de algumas edições do jornal Estandarte, de artigos publicados entre 13 de março de 1919 e 30 de outubro de 1919, sobre a invasão pentecostistas. Nesses extratos e nesses artigos, o reverendo Manuel Machado fazia referência a uma coisa muito novidadeira ainda, porque o pentecostalismo era novidade nos Estados Unidos, era novidade em toda a América Latina, era novidade na Europa e era novidade no Brasil também. Ninguém sabia dizer bem se eles eram bem protestantes ou desviavam do protestantismo. Hoje nós temos uma visão teológica muito mais próxima, mais
conhecedora do pentecostalismo do que então estava acontecendo, né? Mas o reverendo Manuel Machado percebe que ele está perdendo membros de suas várias igrejas e precisava fazer alguma coisa, né? E uma das coisas que ele faz é escrever para alertar outros pastores presbiterianos independentes do que estava acontecendo no norte e do que poderia acontecer em outras partes do Brasil, e realmente aconteceu, né? Ele escreve num dos artigos: os pentecostais estão se aproveitando de trabalho que nos custou o sangue, apedrejamentos, ameaças de toda sorte, prisões e até a morte. Ele e outros pastores, diante do desfalque religioso que estava ocorrendo em suas pequenas comunidades recém-plantadas no norte brasileiro, se opunham a essa onda reavivacionista ainda desconhecida por eles. E ele continua escrevendo no outro artigo: o fenômeno que se manifesta entre os pentecostalistas, por eles denominado batismo do Espírito Santo, é muito semelhante às manifestações espíritas. Vejam só a força do argumento dele, né? Essa semelhança na palidez cadavérica que se revela na pessoa possuída daquele poder estranho, e nos tremores e nas convulsões espasmódicas dos seus membros. Aqui fecha aspas. O pastor polemista Manuel Machado comparava, portanto, as manifestações pentecostais com o que ocorria nas sessões dos espíritas kardecistas, e ele escreve no outro artigo: nos centros espíritas também se fala a língua estranha, e ocorrem, ao cair o fiel no chão, convulsões espasmódicas dos membros, os risos e os gritos, pois as pessoas às vezes caem rolando pelo chão ou arrastando-se por terra e até babando-se. A ironia do argumento dele é muito forte. Naqueles tempos, então, a luta do reverendo Manuel Machado parecia ser somente dele. Por quê? Justamente porque no norte da seara presbiteriana independente, parecia que havia somente a sua voz trovejando sobre os adversários. Por sua vez, os pentecostais avançavam impiedosamente sobre as suas frágeis congregações. Da IPI de Belém, por exemplo, saiu um dos jovens mais prometedor, que por volta de 1912, 1913, escrevia de vez em quando algum artigo para o jornal O Estandarte, chamado Adriano Nobre, que falava fluentemente inglês, e foi contratado para ser professor de português dos dois suecos que vieram e fundaram a Assembleia de Deus. E ele mesmo acabou sendo pastor da Assembleia de Deus posteriormente, e esteve envolvido na abertura de outras comunidades assembleanas através do norte e nordeste do Brasil. Então, note que somente o reverendo Manuel Machado, dentro da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, estava sendo diretamente afetado, e como era o único pastor daquela região toda, era o único que estava sendo afetado pelo pentecostalismo. Infelizmente, faltou-lhe apoio, e algumas igrejas quase desapareceram, à custa do crescimento daquela que hoje é a maior igreja, a maior denominação pentecostal brasileira, as igrejas da Assembleia de Deus, que estima-se em quase 20 milhões de membros no país, contra, no máximo, aí, uns 150 mil membros da Igreja Presbiteriana Independente, 1 milhão de membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, e assim por diante. Mas fica observado, registrado aqui na nossa reflexão, que antes que qualquer outro pastor, em outras partes da América Latina, em outras partes do Brasil, levantassem a sua voz contra os exageros de um certo tipo de reavivacionismo que hoje não existe mais, nem mesmo nas denominações pentecostais que surgiram, né? Com essas convulsões espasmódicas dos membros, risos, gritos e outras coisas mais, esse exagero, esse fanatismo não existe mais. Porém, continua válida a defesa
que ele tentou fazer da identidade presbiteriana no norte e nordeste brasileiro. Devemos a ele a sobrevivência, portanto, de um pequeno grupo de presbiterianos e presbiterianos independentes que sobreviveram à presença avassaladora do pentecostalismo no norte do Brasil. Muito obrigado a todos pela oportunidade de fazer estas reflexões. Nós agradecemos, reverendo Leonildo, pela sua exposição. E esse tema tão importante, né, tão rico, tão interessante, deveria gerar uma segunda live, viu, professor Eber? Porque 1 hora só, o tempo é bem curto, então nós vamos ter que encerrar. Agradecer, então, a participação de vocês, o reverendo Gerson, o reverendo Eber, o reverendo Francisco, Leandro, o reverendo Leonildo, também a todos e a todas que acompanharam, né? Tivemos muitos irmãos e irmãs participando com informações, comentários, até já explicaram por que é cidade do Natal e não cidade de Natal. Falaram, já o reverendo Kleber já explicou que é cidade do Natal de Jesus Cristo. Então, agora vou chamar cidade do Natal, não tem mais jeito, né? E assim a gente vai encerrar, agradecendo a Deus pela vida da primeira IPI do Natal e também pela vida do reverendo Francisco, o nome dele, Francisco Manuel do Nascimento Machado. Mas eu acho que todo mundo chamava de Manuel Machado mesmo, né? Então eu vou pedir para que o reverendo Eber faça uma oração, encerrando, agradecendo, então, pela vida da primeira IPI do Natal e pela vida e ministério do reverendo Manuel Machado. Vamos orar e assim está encerrada a nossa live. Reverendo João Luiz, me permita apenas fazer uma propaganda aqui da nossa próxima live, que eu acho importante para a gente não perder o auditório seletíssimo que nós temos nesta noite. Nós teremos, neste mês de maio, 2 lives, a de hoje e a próxima live será no dia 31, não é? É um mês excepcional, onde estamos com 2 lives da Comissão de História. E essa live tem como título, a live do dia 31, do Projeto 2003 ao Planejamento da Igreja para o seu centenário, os 30 anos do Plano Básico de Diretrizes PBD da IPI do Brasil. Então, nós estamos comemorando, neste mês de maio, 30 anos do PBD, que foi um projeto extremamente importante que a IPI teve e que veio se desdobrando até a comemoração do centenário da igreja. E nós gostaríamos que todos estivessem guardando esta data para estar conosco no nosso próximo dia 31. Então, oremos, queridos irmãos e irmãs. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa oportunidade tão feliz em que Tu nos reúnes nesta noite, nesta live, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos nos reunir em Teu nome e falar da história da Tua igreja, da história da pregação do Teu Evangelho. Nós queremos Te louvar, Senhor, pela vida preciosa do Teu servo, o reverendo Manuel Machado. Homem que serviu o Teu reino com dedicação, com amor, com entusiasmo, com coragem, que nos deixa um exemplo extraordinário a seguir. Nós louvamos, Senhor, a Ti pela vida deste Teu servo. Assim como Te louvamos, Senhor, pela existência de 110 anos da nossa querida primeira IPI do Natal. Ó Deus amado, o Teu povo tem Te servido nesta cidade, que é uma das mais importantes cidades brasileiras. Por 110 anos, Tu tens dado aos Teus filhos e filhas o privilégio deste serviço e deste testemunho. E nós pedimos, Senhor, que Tu continues a abençoar a primeira IPI do Natal, os seus pastores, o seu conselho, o MASD, a sua membresia toda, Senhor, o Teu servo, presbítero Leandro, que tão bem trouxe para nossa reflexão esta palavra nesta noite. Queremos Te pedir, Senhor, pelas Tuas igrejas, pelos nossos presbitérios da IPI do Brasil, no norte e no nordeste do Brasil.
Queremos te pedir, Senhor, que sejam os presbiterianos independentes desta reunião luminares, assim como tem sido a tua Igreja do Natal e o teu servo Manuel Machado. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo o que pudemos realizar nesta noite, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Também agradeço ao reverendo Gil pelo apoio aí na técnica, reverendo Gil. Sempre eficiente. Deus abençoe a todos e a todas. Boa noite. Amém.